Fala galera, beleza? Inscreva-se no canal, aciona o sininho, ajuda assim o canal a crescer. O Botafogo tá aí de olho no mercado e Felipe Félix confirmou, né, mais uma contratação do Botafogo. Essa notícia aí, essa alegação dele veio com a notícia boa, que é a contratação do Tavares, né, um ponta que rescindiu com a Ponte Preta, mas também vem com uma outra notícia preocupante, né? Que ele disse que o Botafogo só vai contratar no máximo aí 4 jogadores, ou seja, 2 já foram, que é Lucas Candes e esse Tavares. Então só vai ter mais 2 contratações. O Botafogo está aí lutando para se classificar à segunda fase. Apenas 4 reforços, na minha opinião, não é suficiente, né, galera? Porque o Botafogo aí precisa de pelo menos aí os 6 reforços. Por exemplo, se Diogo Matheus se machucar na direita, lascou, né? Que vai ser Eric que vai retornar para a equipe. O PK, pelo menos, o Lucas Cândido pode jogar ali improvisado, que ele é volante, mas também pode jogar de lateral esquerdo. Mas o Bu também podia jogar de ponta e jogar de lateral. A gente viu o desastre que foi quando ele foi para lateral, né, galera? Fica preocupante também. Precisamos de um 9, né? Que faça gol, que Dourado não faz gol. Infelizmente precisamos de um novo, o ponta veio, precisamos de um outro ponta, ou seja, no mínimo 6 jogadores, né? O meio de campo até que está abastecido, mas essas outras funções, essas outras posições precisa de reforço, né? E isso é que é preocupante, porque o Felipe Félix é um emocionado, né? Essas 6 vitórias aí, eu sabia que isso ia acontecer, porque o homem sempre que o Botafogo vence, ele elogia demais o elenco, fala que o elenco é merecedor disso, merecedor daquilo, é a função dele, né? Que ele é o proprietário, mas internamente ele deveria atuar de outra forma. Claro que externamente ele tem sempre que elogiar o elenco, sempre que possível, mas tem que lembrar que o mesmo elenco que agora está 6 jogos sem perder foi o elenco que ficou 6 jogos sem ganhar, né? Ou seja, é preocupante. Isso, Deus não permita que isso volte a acontecer, mas tem um exemplo aí que já aconteceu e a gente tem que ficar atento, ligado e ter reforço para qualquer instabilidade a gente modificar e a altura, né? Os jogadores aí pode ter até lesão, pode ter isso e aquilo e apenas 4 reforços não dá, né, galera? Tem que abrir mão, abrir o cofre, abrir a mão, na verdade, não é abrir mão, abrir a mão para contratar no mínimo 6 reforços, né, galera? Mais um homem parece que só quer 4 reforços. Felipe Félix confirma acerto do Botafogo com atacante que busca rescisão com a Ponte Preta. Diego Tavares, de 35 anos, trabalhou ao lado do técnico Marcelo Fernandes na conquista do título da Terceirona de 2025 pela Macaca. O Botafogo segue se movimentando no mercado em busca de reforço para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. De acordo com o proprietário da SAF, Felipe Félix, o Belo busca anunciar nos próximos dias a contratação do atacante Diego Tavares e tenta rescisão com a Ponte por conta de salários atrasados, né? A formação do Felipe Félix aconteceu durante a entrevista aos radialistas Luiz Lima Souto e professor União no programa Clube de Gol, né? Clube do Gol. O GE, por sua vez, apurou que a negociação deve se arrastar por causa de um imbróglio entre Diego Tavares e a Ponte Preta. Estamos em busca de contratações pontuais, trouxemos o Lucas Cano e agora o Diego Tavares, que estava na Ponte Preta. Devem vir mais 2 nomes para a gente fechar o elenco, não deve passar de 4 reforços não, disse Felipe Félix em entrevista ao Clube do Gol. O atacante foi um pedido do técnico Marcelo Fernandes, que trabalhou com ele no ano passado na conquista do título da Terceirona com a Macaca. Neste ano, Tavares disputou 22 partidas pelo time paulista, com um gol marcado e 4 assistências distribuídas. O fato é que Tavares acionou a justiça contra a Ponte Preta e pediu rescisão indireta do contrato por salários atrasados, né? Atrasos salariais. Ação de 700, quase 800 mil reais, tramita na Comissão Nacional de Resolução de Disputas em valores relacionados a direitos trabalhistas e contratuais. Entre os débitos apontados estão 4 meses salários e direitos de imagem atrasados, além de FGTS, férias, 13º, multas e cláusulas compensatórias até o fim do vínculo, 30 de novembro de 2026. Vindo de 4 vitórias consecutivas, o Botafogo ocupa a 6ª posição com 22 pontos. Na próxima rodada, o Belo vai encarar o Caxias, dia 26, 6h30, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Tá aí, galera. Então o Botafogo aí, Diego Tavares provavelmente já vai fechar com o Botafogo, porque ele vai ganhar aí
a rescisão, que a Ponte Preta está numa crise muito grande, mas, como eu disse, o Botafogo precisa, no mínimo, além desses 2 reforços, mais 4, né? Mais 4, mais um ponta, mais um atacante e um lateral direito, né? Porque Lucas Sena parece que vai sair, precisa de um lateral direito para ser reserva, pelo menos reserva de Diego Matheus, né? Diogo Matheus. E não para lutar pela titularidade, pelo menos reserva. Diogo Matheus está em alta. Pode aí, pra gente não depender de Eric entrar, pelo amor de Deus, um jogador que com 30 segundos de jogo escorrega 2 vezes dentro de campo, não tem condição nenhuma. E é sempre que esses patetas estão em campo é que o Botafogo se complica, né? E o Botafogo não teria perdido 6 jogos consecutivos se tivesse com esse time aí, com esses jogadores, os treinadores não fossem teimosos e tivesse colocado esses jogadores aí que estão em campo, né? Mas são teimosos demais, teimando com Eric, teimando com outros jogadores aí que não tem condição nenhuma, né, galera? Então a gente precisa de reforço. O meio tá bem, tá abastecido. A zaga também tá boa, tá abastecida. Mas precisa de lateral, um lateral direito, mais um ponta, um centroavante, ou seja, no mínimo 5, né? No mínimo 5 e não 4 reforços. O 9 é necessário, porque Dourado não faz um gol sequer, pelo amor de Deus, e não sai do time, né? Então a gente precisa aí. Não se tem notícia mais de William Potker, né? Se ele vai. Botafogo fez alguma coisa a favor dele. Não sai notícia nenhuma, né? Mas vamos esperar aí para ver como é que vai se desenrolar esses reforços. Beleza, galera? Deixa a opinião de vocês. Fiquem com Deus. Fui.